né? Roberta está querendo dar um... Roberta, uma dúvida, assim, a gente fica o tempo todo, sempre discute o operacional com o estratégico, né? E você falou de longevidade, e a gente vê muito as empresas familiares falarem em cultura, identidade, missão, propósito, a essência da empresa, né? Até que ponto você colocar dentro do conselho essa discussão e dizer, a gente vai ter que profissionalizar, vai ter que colocar profissionais de fora. O apego à cultura vai gerar conflitos, vai gerar algum tipo de dizer, só a família que consegue ter esse DNA, então só a família que vai Gerir o negócio. Gerir o negócio. E aí, gerir significa não ser estratégico, ou estratégico. Se for estratégico, tem que descolar dessa apego à cultura, né? Não necessariamente, depende muito. Cultura é um termo bastante amplo, né? Se a sua cultura está muito associada à solução, porque às vezes missão, não sei o quê, você está tão... A tua missão fala muito com a solução, é isso que eu digo. Daí, se você tem que separar essas duas coisas. Você tem que falar assim, não, calma aí, isso pode mudar, e isso não pode mudar. Essa discussão da essência é a mesma discussão que a gente fala assim, que risco eu quero correr e que risco eu não quero correr. Como é difícil você fazer essa separação, mas a hora que você vai gastando dentro, você vai separando. Quando você vai separando, você vai aumentando o dinamismo da organização, porque você deixa de ficar acoplado a uma coisa passageira. E daí, se você está acoplado com ela, você vai junto com ela. Entendeu? Se você pega e começa a se separar, você vai ficando com a essência, você vai ficando muito mais flexível. É isso que eu falo de construir uma organização mais flexível, é quando você começa a trabalhar na essência, a essência da cultura, a essência das questões familiares. Agora, tudo isso exige muita reflexão, muito trabalho de governança, entendeu? E vontade, não é? E vontade, quer dizer... Mas se você está tão envolvido na gestão, você não consegue fazer isso, entendeu? Porque o dia a dia te consome. Você precisa de um momento de reflexão forte, grande, longo. Quanto mais tempo você gasta nisso, mais você está contribuindo. Encontrar pessoas que têm essa vocação mais de tocar o barco e encontrar pessoas que têm a vocação mais visionária. Isso. E conseguir colocar esses dois fóruns dentro de um conselho pode ser não uma receita, mas um caminho interessante. Identificar as duas coisas. É fácil falar, mas é dificílimo fazer. Porque são pessoas que têm referências diferentes de vida, que sentados na mesma mesa, um acha que o outro é uma perda de tempo, entendeu? E daí você fala assim, porra, a gente fica ouvindo esse poeta aí que não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Pronto, morreu, matou o poeta, entendeu? Você mata o poeta. É a briga do curto com o longo prazo, que às vezes a empresa, o curto prazo ganha sempre. Essa é a verdade. Então, se você não chegar e der espaço para o poeta, ele não vai conseguir ganhar esse espaço se alguém não der. A menos que ele seja o cara do dinheiro também. Mas normalmente não é. Mas é isso que a gente vê na sociedade e é isso que a gente vai vendo nas empresas que vão se tornando complexas, pô. Entendeu? E é por isso que morre tanta empresa. O poeta é a nova geração e não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Provavelmente as pessoas que até mais... Você vai encontrando essas pessoas na família, você vai encontrando essas pessoas na organização, tem sempre aquele cara mais reflexivo, vamos chamar assim. Esses caras são muito úteis para o futuro. Eles são os caras que muitas vezes estão no futuro. E como a gente está no presente, a gente não consegue ir até ele, entendeu? A gente não vai. Tem gente que não consegue visitar o futuro, entendeu? Então, não dá conversa. Se não dá conversa, não tem diálogo, o curto prazo ganha. Essa é a verdade. Não é que ninguém ganha, o curto prazo ganha. Emílio está Tudo bom? Bom dia. Bom dia.
Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao momento em que nós estamos vivendo, onde você tem aí fundos de investimentos, consolidações sendo efetuadas, movimentos para IPOs, né? E a Apvida foi cliente minha no início, né? Acompanhei aí esse processo deles, a Moura do B também. Como é que você vê, na sua opinião, toda empresa ela tem o momento em que é aquele momento em que a família tem que decidir para onde ela, bom, vamos continuar ou vamos seguir outro caminho via venda para um parceiro estratégico, fazer um IPO, fazer qualquer coisa e a família se afastar? Sabe que os maiores grupos do mundo são familiares. Bosch é familiar, Cargill é familiar, Fiat é familiar. Quer dizer, você tem grupos imensos familiares. Ford é familiar. Daí você fala assim, como é que ela passou por isso, né? A empresa, a família se profissionalizando. A família empresária, ela cada vez mais se colocando no papel de um grande empresário. Entendeu? Então, esse processo é um processo que ajuda muito. Mas, descendo um pouco mais, né, você fala assim, uma coisa fundamental, quando a gente vai falar assim, como é que a gente estrutura uma organização, ajudando, porque a pergunta dele foi muito complexa. Porque são vários componentes, né? Você flexibilizar uma empresa, você construir um prédio capaz de aguentar terremoto, é fácil fazer em Tóquio, mas é difícil fazer numa organização. Societariamente, como é que a gente se organiza? E aí os advogados aqui vão ficar bravos para burro comigo, mas a gente se organiza em holdings familiares. As holdings familiares engessam. Elas engessam. Por que engessam? Porque você transforma uma estrutura definida com um dono, que é na primeira geração, talvez segunda geração, que você tem um cara que manda e desmanda, que é bom, tem risco, mas é bom, faz andar. Entendeu? Pode te levar para um caminho errado, mas você sabe que você está indo e o cara que está te levando. Você pode ficar bravo e pode se revoltar com isso. Mas tem risco, mas a empresa anda. Aí você coloca 2 no comando, já começa a ficar mais complicado. Você coloca 3 no comando, mais complicado ainda. Entendeu? Então a empresa vai começando a ficar mais travada. Se você coloca 100 no comando, ficou mais fácil. Por quê? Porque dá mais fluidez. Se são 100, cada um vai ter 1%. Se um é contra, 2 é contra, 5 é contra, os outros se reúnem, compram a parte dele e tchau. Então você vê essas empresas longevas na Alemanha, e a gente teve a possibilidade de visitar algumas, eles têm mais de 700 herdeiros, 700 sócios, e você tem entre eles uma troca, tem um que tem um custodiante, que todo o terceiro trimestre de cada ano, esse custodiante administra quem vai comprar e quem vai vender participação. Eles têm uma bolsa de cotas dentro da empresa. E você pode vender, eu quero, quero fazer meu negócio. Pô, vendi. Fiquei rico com o meu negócio. Pode comprar a sua parte de volta. Entendeu? Você pode vender, pode comprar, desde que você tem algumas regras, mas você pode trocar a participação. Isso dá fluidez. É isso que a gente precisa. Por quê? Porque quando você tem fluidez, a tua organização começou a ser lá societariamente mais fluida. E a gente vê as crises societárias, elas dão, quanto mais rígido fica, quanto mais solto, mais fácil você acomoda. E mais fácil a empresa se adapta às necessidades do que precisa fazer. Então, você fala assim, ir para o IPO ajuda, desde que a empresa também esteja buscando flexibilidade. Quer dizer, tudo parte do motivador. Quer dizer, o que eu quero? Se você tem uma visão que você precisa ter flexibilidade, você cria estruturas de holdings familiares hoje, você já tem escritórios de advocacia desenhando estruturas mais fluidas. Entendeu? Por quê? Para dar fluidez societariamente. Quer dizer, são passos nesse caminho.
até a gente poder chegar, talvez, um dia e fazer isso do custodiante e tudo mais, que seria o ideal. Daí você fala assim, pô, mas como é que esse cara trabalha a identidade familiar, que a Roberta trouxe aí? Pô, daí o trabalho deles, de identidade familiar, é imenso. A ponto de cada um da família, não importa o holding familiar, recebe um brasão, recebe um anel. Então eu tenho até a foto do anel que eles dão para as meninas quando chegam numa certa idade, tem todo um ritual, se explica tudo que é da família, a história da família. Quer dizer, eles trabalham muito os vínculos familiares, porque sabe que você é membro não da holding X ou da holding Y, do núcleo Z ou do núcleo H. Você é membro da família tal, que fez isso, que faz aquilo, que fez aquilo outro, que tem essa história, e assim vai. Fora, né, Carnevale, que parece que isso também ajuda na coesão da família para além dos ramos familiares, porque com o passar das gerações, dos desafios é você não ir fragmentando, porque a holding convida para isso. E aí a geração precisa estar coesa entre ela e não necessariamente dentro da sua holding. Embora a holding assim, passa a ideia de mais organizado, de tudo estruturado, só que é uma ideia falsa. Juridicamente, não, nós estamos blindando isso, blindando aquilo, vocês resolvem no núcleo de vocês, mas em algum momento isso aí vai vir, entendeu? E tem um outro aspecto também, assim, só que essa figura do custodiante, esse modelo, que é você dar liberdade às pessoas da família de entrarem e saírem. Elas têm mecanismos de entrar e sair, de escolher estar naquela família como sócio ou não, o que é um ganho muito grande para a consistência e a coesão da família. Daí se aumenta a coesão, entendeu? Porque você dá a liberdade de estar ou não estar, então a pessoa está ou não está, mas é mais coesa, porque ela aceitou estar.